Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Você visite também a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, deixando ali o seu joinha, o seu like, o seu pedido de oração ou agradecimento, para que estejamos orando por você. Gostaria de compartilhar com você, neste momento, uma porção da Palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, e meditarmos juntos aqui no tema autoavaliação. Efésios seu capítulo 5, versos 15 e 16 nos diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu procuro tratar aqui também, na leitura de outras versões, para que tenhamos aí um entendimento melhor desses versículos. E na tradução na linguagem de hoje, esses versículos também trazem da seguinte maneira: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades. Na King James também, ele traz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Na Bíblia Livre para Todos, na versão Bíblia Livre para Todos, diz: portanto, cuidado com a forma como vocês vivem. Não vivam de uma forma estúpida, mas sim com sabedoria. Usem as oportunidades da melhor maneira possível, pois os dias em que vivemos são maus. E chamou a atenção também a uma outra versão, aqui na versão da Bíblia Católica, o versículo 15, que diz da seguinte forma: Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Eu procuro ler várias versões aqui e compartilhar com vocês, porque há uma forma de entendimento melhor. Imagino eu que fique mais fácil para o seu entendimento. E então refletirmos nesta autoavaliação. E é interessante pensarmos que na nossa vida, no nosso viver diário, nós estamos em constante avaliação. Quando nós não estamos nos avaliando, as pessoas estão nos avaliando. E quando as pessoas nos avaliam, nós observamos nesta avaliação se temos vantagens ou não. Mas é importante, é interessante. Mas quando nós nos autoavaliamos, nós vamos estar então analisando como anda a nossa conduta. Como é que temos nos comportado diante da sociedade, às vezes da família. Nós vamos avaliando a nossa vida, a nossa caminhada, como ela está. E quando nós pensamos na avaliação, na nossa autoavaliação, muitos precisam autoavaliar também nos seus estudos, lá na escola, quanto ao aprendizado. Por isso existem as provas, existem os exames, que é uma avaliação do aprendizado. No trabalho não é diferente, porque ali nós somos avaliados e precisamos avaliar também como é que está quanto à nossa agilidade diante das tarefas que nos são colocadas para executar, das atividades, aí, quanto ao aproveitamento de material, que tem pessoas que... Já trabalhei em empresas em que as pessoas não se preocupavam em aproveitar material. O que se desperdiçava de material, o que se jogava de material fora, é uma coisa de louco. Isso tudo é avaliado. É avaliado também quanto à pontualidade no horário de entrada ao trabalho. E ali nós estamos sendo sempre avaliados, sempre sendo observados nesse sentido. E quanto à disponibilidade aqui,
e fazer hora extra. A empresa que quer ver o funcionário também fazendo algumas horas extras, porque são importantes para desempenho, às vezes a entrega das tarefas que são colocadas, são cobradas. Na vida conjugal, você já parou para pensar que na vida conjugal também você precisa fazer uma autoavaliação? Você precisa autoavaliar como é que anda a sua responsabilidade como pai, como mãe, como filho. Como anda aí o seu comportamento como pai, como mãe, como filho. A forma como você tem procurado tratar, né, um ao outro. Isso é uma autoavaliação. Tratamento. Na vida financeira, então, se nós não fizermos uma análise aí, a coisa fica difícil. É necessário então observarmos como é que nós estamos administrando as nossas finanças. Estamos administrando bem ou não. E nós precisamos viver. Nosso dia a dia, sim, é autoavaliando, vendo como é que estamos nos portando, como estamos nos comportando, como é que as pessoas estão à nossa volta, estão nos avaliando também. Na vida cristã não é diferente. Por isso os versículos lidos aqui. Precisamos avaliar também como nós temos andado, como está o nosso compromisso com Deus, nosso conhecimento desse Deus maravilhoso e a aplicação da sua palavra. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não sou um cristão, como eu vou avaliar como anda a minha vida com Deus? Sim, você precisa avaliar como é que anda a sua vida com Deus. Porque se você andar longe de Deus, pode ter certeza, sua vida não tem sido uma vida nada fácil. Porque se andando com Deus não é fácil, o que dirá sem Ele? Então você precisa avaliar a sua vida como ela anda. E se você tem andado longe de Deus, eu te desafio a avaliar a sua vida e buscar ao Senhor. Porque é isso que Paulo chama a nossa atenção aqui. Quando ele diz, portanto, presta atenção na sua maneira de viver. Em outra versão diz, estai atentos para o vosso procedimento. Em outro diz, cuidado com a forma com que você vive. Em outra versão diz, cuidado sobre a sua conduta. Isso é a palavra de Deus chamando a mim, a sua, a nossa atenção para isto. Quer queira sejamos cristãos ou não. Nós somos chamados à atenção para estarmos avaliando a nossa vida. Porque Deus nos dá a oportunidade de mudança, de transformação. Em Efésios então diz, olha, não procedam imprudentemente, em outra versão aqui. Mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Olha que maravilha, quando nós lemos aqui, Deus nos dizendo, olha, veja como vocês estão andando. Paulo então procura mostrar a cada um de nós e desafiar-nos, olha, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Na linguagem de hoje, olha, não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O verso 17, nesses dois versículos lidos aqui, nas versões da Bíblia Viva, em português e também na linguagem de hoje, é o verso 17. E o verso 17 diz aqui, olha, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu te pergunto, você já parou para analisar a sua vida e perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aquilo que você tem feito está de acordo com a vontade dele para a sua vida? Você acha que a maneira com que você tem se colocado, como você tem se portado, tem agradado a Deus? Talvez agrade as pessoas que estão à sua volta, porque elas estão fazendo a mesma coisa que você. E a maneira com que elas estão agindo, elas acham que essa maneira é a maneira correta. Mas a palavra de Deus nos desafia, nos mostra que não pode ser assim. Então, Efésios 5,17 diz, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Paulo então nos desafia aqui a examinar a nossa vida e a responder.
A sua forma de viver e agir, ela pode servir como exemplo a ser seguido, ela pode servir, ela serve como exemplo. São desafios de uma autoanálise, uma autoavaliação do nosso viver diário, de acordo com o que nos mostra a palavra de Deus. Prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Porque se nós não procurarmos colocar em prática a palavra de Deus, é como se nós fôssemos ignorantes. Porque o sábio, ele vai procurar e vai buscar servir a Deus. Ele não se deixa levar por aparência, mas ele vai viver a verdade. Então Paulo nos desafia aqui a sermos diferentes. As pessoas que estão à sua volta, você já procurou conversar aí, quem sabe, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Se eles estão felizes com a sua maneira de ser, de agir, de tratar? Já perguntou isso? Você já se perguntou assim? Isso é uma autoavaliação. Agora a pergunta é para você: você está contente em ser e estar assim como você está? Porque eu digo para você, eu como pastor, conhecedor da palavra de Deus, digo para você que eu não estou contente com a minha maneira de ser, de viver. Sabe por quê? Porque eu reconheço que a cada dia eu preciso de Deus transformando a minha vida, para que eu seja amanhã melhor do que eu fui hoje. Porque hoje eu procurei ser melhor do que eu fui ontem. Mas isso eu só vou conseguir se eu buscar a direção de Deus para a minha vida. Isso é avaliar, isso é analisar. Paulo diz, né? Cuidado com a forma como vocês vivem. Diz, preste atenção na sua maneira de viver. Estejam atentos para o vosso procedimento. Cuidado com a vossa conduta. É uma chamada de atenção aqui. É um alerta que acende mostrando que nós precisamos ser diferentes. Que você precisa ser diferente. Efésios capítulo 6, versos 5 e 6, nós vemos aqui qual é a vontade de Deus, já que, né, os versículos anteriores falam com referência aqui à vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? No versos 5 e 6 aqui de Efésios 6 diz: servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor, respeito e sinceridade nos seus corações. Da mesma maneira que vocês obedecem a Cristo. Você pode dizer, mas se eu não conheço esse Cristo, não sei quem ele é. Pois é. Será que não chegou o momento de você conhecer esse Cristo amado, que entregou a sua própria vida em seu favor? Ou você acha que a maneira como você está boa, está perfeita? O verso 6 ainda diz: não trabalhem apenas quando estão sendo vigiados, como se estivessem procurando agradar aos homens, mas trabalhem como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta: que nós estejamos prontos a servir, a obedecer, acima de tudo, àqueles que estão sob a nossa direção, sobre nós, né, que estão cuidando de nós, da qual nós estamos prontos a servir, quer seja você lá no seu trabalho, quer seja você aí no seu lar, quer seja na escola, onde quer que você vá, você precisa estar pronto a servir. E para você servir, você precisa obedecer. E com referência ao nosso Deus, também não é diferente. Precisamos estar prontos a obedecer. É isto que Paulo diz aqui: servos, obedeçam aos seus senhores. Mas ele mostra aqui também, com referência à obediência a Deus, a maneira de viver, o modo de viver. Segundo Timóteo 3,10 diz: você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha maneira de viver, o meu propósito na vida, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha esperança. Que exemplo Paulo poderia mostrar a cada um de nós aqui? Ele mostra isto, mostrando lá a Timóteo, ao jovem Timóteo, que Paulo poderia ser o grande exemplo para que ele pudesse estar seguindo, para que ele viesse estar seguindo. Eu me pergunto e pergunto a você: qual tipo de exemplo nós temos sido para as pessoas que estão à nossa volta? Você que diz não ser ainda um cristão, que tipo de exemplo você tem sido para os seus filhos?
Você já parou para pensar? Romanos, seu capítulo 12, verso 12, ele diz: olha, não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem, vivam uma vida diferente. Deus quer isto para a minha vida, para a sua vida. Uma vida nova, uma vida diferente. E quando nós fazemos essa autoanálise, essa autoavaliação, nós precisamos observar essas coisas. Porque quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, veja o que traz aqui na sequência do versículo. Então vocês vão descobrir a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Quando nós procuramos viver e aplicar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus em nossa vida, nós vamos proceder, nós vamos viver, nós vamos aplicar a sua palavra e sermos pessoas diferentes, pessoas novas. Isto precisa ser feito diariamente, uma autoanálise, uma autoavaliação da nossa vida. Esse mesmo versículo 2 do capítulo 2 de Romanos, na linguagem de hoje, ele diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Transformação, mudança. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu volto à pergunta. Você tem analisado como tem sido o seu caminhar, como tem sido o seu andar, o seu proceder, o seu agir? A sua vida aí fora, como é que as pessoas têm olhado para você? Como elas têm julgado você? Como elas têm olhado para você? Elas têm olhado para você como uma pessoa de bem, uma pessoa responsável, uma pessoa de boa índole, uma pessoa responsável, uma pessoa respeitosa. Como elas têm olhado para você? Porque eu digo para você, não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Não é como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é assim. Porque se nós vivermos assim, as consequências elas vêm. Os resultados com certeza não serão bons. Porque eu não posso deixar, vida leva eu, não. Eu preciso saber o caminho que eu vou estar trilhando. Qual vai ser o meu futuro, qual vai ser o meu amanhã, como será o meu amanhã. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina como é importante viver e aplicar no nosso dia a dia as suas diretrizes, as orientações de Deus. O Salmo 119, verso 11 diz: escondi, ou seja, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que maravilha! É aquele que faz uma análise da sua vida, faz uma avaliação do seu viver diário e vê que ele tem procurado observar, guardar, esconder a palavra de Deus para andar de uma forma diferente neste mundo que, como traz os versos que nós acabamos de ler aqui, nós vivemos dias que são dias maus. Ainda na nova versão da Bíblia aqui, em português diz: suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Voltando aqui para Efésios 5, 15 e 16, portanto, cuidado com a forma como vocês vivem. Não vivam de uma forma estúpida, mas sim com sabedoria. Aproveitem as oportunidades da melhor maneira possível, pois os dias em que vivemos são maus. Os dias em que nós estamos vivendo, dia após dia, são dias maus. Mas o Senhor tem dias melhores. Ele prepara para cada um de nós dias melhores. Mas você pode dizer, como assim, pastor, dias melhores? Eu sou um cristão e estou enfrentando dificuldades. Eu sou um cristão e enfrento problemas. Eu sou um cristão e tenho lutas. Tenho problemas. Mas a Bíblia não prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Mas o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que tem Cristo, que está em Cristo, é mais do que vencedor. E nesta autoavaliação que você precisa fazer em sua vida, eu te pergunto, como anda o seu viver? Como anda o seu caminhar? Você quer dias melhores? Busque ao Senhor. Não se deixe ser moldado por aquilo que o mundo apresenta, mas deixe ser transformado pela ação, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isto é saber, reconhecer, diante de uma autoanálise, de alguém que quer viver e quer ser diferente. Não se deixar levar pelas coisas, mas se deixar levar pelo poder, pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Você que não quer isso para a sua vida, eu vou orar neste momento por você. Deus, como é bom saber que passamos por lutas, por dificuldades, mas quando analisamos a nossa vida, vemos quantas coisas já se foram, quantas coisas já passaram, quantas lutas já foram vencidas, quantas vitórias já foram alcançadas pela ação e pelo poder do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado porque a cada dia o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece e nos dá a alegria de vivermos a cada momento, a cada instante, de acordo com a Tua palavra. Ó Pai, esse mesmo desejo, essa mesma alegria que eu tenho em meu coração, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá com a ação poderosa do Seu Espírito Santo a agir na vida, no coração desta pessoa que ouve o recado do Senhor, que ouve a mensagem do Senhor neste momento. E que também possa experimentar, que também possa sentir o poder e a ação do Senhor. E que ele aproveite os momentos que o Senhor tem proporcionado a ele. Momentos de lutas e dificuldades, mas que sejam momentos de reflexão. Que sejam momentos de transformação, de renovação. De vida, de atitude, de postura. Que ele possa ser em seu lar, para os seus filhos, para a sua esposa, para aqueles que estão à sua volta, um exemplo de pessoa transformada. De uma pessoa que analisou a sua vida e viu que ela precisa de uma mudança, de uma transformação. E que ele possa buscar essa mudança, essa transformação diante do teu altar, entregando sua vida no teu altar, tendo a ti como único Deus, e sendo direcionado e fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor. Visita, Pai, e contempla a esta pessoa com a graça e com a paz do Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, por isso eu te agradeço, por este amor, por este cuidado, e que realmente a paz do Senhor reine na vida e no coração de cada um que está ouvindo o recado do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Que você possa realmente analisar a sua vida. E buscando ao Senhor, observando como tem sido a forma com que você tem vivido. E que você busque então uma mudança, uma transformação para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada com a doce e maravilhosa presença dele, em nome de Jesus. Amém.